Bom dia, pessoal. Dia 22 de abril de 2021, pós-feriado de Tiradentes, começando mais um dia aqui da nossa sala, tá? E hoje estou muito feliz aqui em receber o comandante Danilo Bastos, né? O comandante analista Danilo Bastos, né? Coautor do livro, acho que do livro mais vendido da categoria imóveis na Amazon.com.br, né? O Guia Suno de fundos imobiliários, acho que o primeiro livro que eu li sobre o assunto até hoje, tá? Um grande especialista, para mim é o embaixador aqui dos fundos imobiliários, o principal disseminador aí dessa modalidade de investimento no Brasil. Se eu conheço um pouco de fundo imobiliário hoje, se um dia eu tive fundo imobiliário na carteira para experimentar, acho que foi graças ao Danilo, graças ao que eu aprendi com ele, né? É um analista super competente, pai, marido, piloto, né? Fundador agora do portal Ticker 11. Parabéns, Danilo, pelo seu trabalho, né? Obrigado pela sua presença aqui, né? A casa é sua. É uma honra tê-lo aqui, para mim aqui, para o pessoal que faz junto com a gente que esse trabalho de montar uma carteira de investimento, né, focada em renda, em crescimento para o longo prazo, para poder aí a gente não depender dessas, às vezes, incompetências políticas aí da nossa Previdência Social. Então, um pessoal que vem forte aqui trabalhando para garantir um futuro melhor aí para ele e para as próximas gerações, ok? A casa é sua, seja bem-vindo. Ô, Fabrício, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aí falando sobre investimento com todo mundo, né? Eu sou apaixonado por esse assunto, pelas diversas modalidades de investimento, em especial por ativos geradores de renda e mais ainda sobre fundos imobiliários, né? Estou vendo o pessoal perguntando no chat. Sim, eu sou piloto de avião. Essa foi minha única profissão CLT até hoje, né? Ainda exerço atividade. Estou me tornando analista. O Fabrício já me apresentou como analista. Falta uma prova aí para fazer ainda da PMEC, e que eu acredito fazer comecinho de maio agora, para de fato ser analista, né? Então ainda estou em processo. Mas trabalho com educação financeira já há muito tempo, sou consultor CVM também, dou consultoria nessa área, etc. Galera, a minha ideia aqui é a seguinte, tá? Eu vou falar um pouquinho de fundo imobiliário, a minha visão sobre o assunto, as principais características aqui sobre esse tipo de produto. Vou apresentar algumas imagens aqui para ilustrar um pouco do que eu estou falando e porque eu acredito tanto nesse produto. E vou abrir para pergunta aí, vocês ficam à vontade para perguntar o que vocês quiserem, para a gente trocar ideia. E show de bola. Antes de mais nada, galera, você ia falar alguma coisa aí, Fabrício? Não, só para o pessoal que está vendo essa aula gravada aqui no YouTube, pessoal, deixem as perguntas aqui no comentário. As redes sociais do Danilo vão estar todas aqui na descrição do vídeo, tá? E aí essas perguntas aqui depois a gente dá um jeito de responder dentro de alguma forma aqui para vocês, ok? Legal, legal. Show de bola. Então, bom, primeira coisa é o seguinte, duas coisas assim que eu gosto de falar assim de maneira introdutória quando eu falo sobre investimento. Eu acho que eu não sou muito da tese, essa pergunta é a que eu mais recebo, mas eu não sou da tese de qual o melhor investimento, tá? Todo mundo me pergunta assim, melhor investir em quê? Tá bom investir em quê? Eu sempre faço uma analogia para defender o meu ponto sobre essa questão. Você perguntar qual o melhor investimento para alguém que fala de investimento, tanto faz quem é essa pessoa, é a mesma coisa que você chegar na farmácia, olhar na cara do farmacêutico ali e perguntar qual o melhor remédio. O cara vai olhar para você e vai falar, mas melhor remédio para quê? Né? Ele não te conhece, ele não sabe se você está com dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, etc. Tá? Tá, aí eu conto essa historinha para o pessoal que pergunta sobre investimento, o cara fala assim, não, tá bom, meu objetivo é ganhar dinheiro. Também é algo vago. É a mesma coisa que você falar lá para o mesmo farmacêutico que seu objetivo é melhorar a saúde, tá? É algo vago. Cada pessoa é diferente uma da outra, tem um objetivo diferente, capacidade diferente de executar estratégias. Tem gente que adora investimento, tem gente que sabe que precisa, mas não tem paciência. Tem gente que não tem tempo, tem gente que não compreende de fato. E tem gente que está investindo para casar no final do ano, para se aposentar daqui a 10, para mandar o filho para a faculdade. Enfim, uma vez eu dei um curso, e essa história é verídica, e eu sempre introduzo dessa maneira, e eu perguntando para o pessoal, tinha um cara que estava investindo, indo atrás de um curso imobiliário, porque ele queria comprar a cadeira de roda do irmão. Ou seja, não tem nada a ver, na minha opinião. A gente está falando aqui de um ativo de renda variável, né? As cotações oscilam, a renda varia para caramba também, e isso é algo que o investidor tem que ter em mente. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de ilustrar. O segundo ponto é que eu também não acho que você deva ter um ativo predominante em sua carteira. Eu gosto muito da tese que você tem que diversificar sua carteira de investimentos, tá? Você tem que ter exposição a várias classes de ativos diferentes, porque
uma carteira bem diversificada, além de dar a tua proteção, ela te dá um norte do que fazer, do que investir, de melhor agir naquele momento e te livra de ficar que nem um cachorrinho correndo atrás do rabo. O que é melhor fazer agora, nesse momento? A Selic subiu, ó, tem coisa na tua carteira que reage bem a isso. O dólar subiu, tem coisa na tua carteira que reage bem a isso, né? O Brasil ficou bom e lá fora ficou ruim, ou vice-versa. Tem coisa na sua carteira reagindo bem a isso. Então, se você tem uma carteira bem diversificada e não saiu comprando aleatoriamente qualquer coisa, você tem uma carteira que reage, algo nela sempre reage bem em qualquer cenário, algo reage de maneira não tão boa também, o que faz parte, e você sempre vai saber o que fazer. Tá nítido para você como agir dali para frente e não vai ficar perdido, cometendo aí o maior erro que eu vi os investidores cometerem no passado, principalmente nessa filosofia que eu ensino muito, que é investimento a longo prazo, buy and hold, etc. A galera na crise perdeu muita grana, tá? Quem tinha ativos de qualidade perdeu grana por livre e espontânea vontade. Né? E que eu falo isso? Eu falo para meus alunos aqui, que o cara ligou o computador dele de propósito, fez o login no site da corretora de propósito, pegou os ativos dele lá, as ações, fundos imobiliários, de propósito, e vendeu para alguém por 30%, 40%, 50% a menos, de propósito. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Tá? Então, aí ele vira para mim e falou, Danilo, eu perdi uma grana. Eu falei, mas você perdeu por quê? Porque eu vendi. E ainda fala assim, vendi porque todo mundo estava vendendo, o que é mentira, né? Se você vendeu, alguém está comprando do outro lado. Então, alguém está com uma tese diferente da sua. E aí eu volto naquilo que eu falei, você investir naquilo que você conhece, que te realmente leva em direção aos teus objetivos, numa carteira diversificada para te proteger, para que você possa pensar com racionalidade em qualquer cenário, beleza? Então, aqui, falei demais já, introduzindo aqui, então vamos direto ao ponto. O que são os fundos imobiliários, né? Fundo imobiliário, no meu entendimento, é a maneira mais inteligente de realizar investimento imobiliário. Então, se você entender isso, você vai conseguir responder muitas das suas dúvidas. Eu vou voltar nesse assunto algumas vezes ao longo dessa apresentação sobre essa classe de ativos. Em essência, você está comprando imóvel para renda, né? Porque quando a gente fala de estratégia de investimento, tem o cara que constrói para vender, tem o cara que constrói para alugar, você tem o cara que é especialista em comprar flat, o cara que é especialista em construir galpão, você tem várias estratégias dentro do... Tem um cara que participa em leilão, tem um cara que investe via consórcio. Quando a gente fala em investir em imóvel fora da bolsa, você tem várias estratégias. Com fundo imobiliário não seria diferente, né? Mas, basicamente, a maioria dos fundos imobiliários, eles compram imóveis, alugam e distribuem o dinheiro para os investidores. Eles são obrigados a distribuir 95% do lucro. E por serem obrigados a distribuir 95% do lucro, eles distribuem muita renda, tá? Então, assim, isso é uma primeira diferença que eu destaco com ações, para quem está acostumado com ações, né? Ações, empresas também pagam dividendos, mas elas não são obrigadas a distribuir 95% do lucro. Algumas distribuem, tá? Algumas distribuem até mais, às vezes distribuem lucro acumulado, período anterior, etc. Mas, na média, são menos empresas que distribuem tanto lucro quanto um fundo imobiliário distribui. Outra coisa é que o fundo imobiliário, ele te dá, a gente falando dessa distribuição elevada renda, um pouco mais de previsibilidade, porque você sabe que ele é obrigado a distribuir. Se você tem uma empresa que paga muito dividendo, vive daquele dividendo, e ela vai entrar em um grande projeto, e ela vai precisar de parte do lucro para investir no próprio crescimento, você vai receber menos. Ah, ok, lá na frente vai receber mais. Tudo bem, mas se você precisa desse dinheiro agora para pagar o teu condomínio, o teu plano de saúde, botar comida na sua mesa, talvez você fique prejudicado. Aí, de novo, a gente volta à diversificação, ter várias classes de ativos, mas eu estou fazendo aqui só uma comparação simples para entender. Outro ponto que eu vejo muita gente falar assim de fundo imobiliário fundo imobiliário não cresce, eu vou investir em ações primeiro para o meu patrimônio aumentar e depois eu vou para fundo imobiliário. O que faz uma empresa crescer ao longo do tempo? Né? O investidor que é buy and hold, né? O que não está tentando tradear ali oscilações de mercado de curto prazo. Ele ganha com o crescimento da empresa. Então, aquilo que é um bom negócio, parte do lucro é reinvestido no crescimento do negócio e a empresa cresce ao longo do tempo. No fundo imobiliário, parte do lucro não é reinvestido no crescimento do negócio, porque o lucro veio todo para o teu bolso. Então, está na tua responsabilidade reinvestir aqueles dividendos, beleza? No entanto, quando a gente compara todos os dividendos distribuídos por ações e todos distribuídos por fundos imobiliários, né? Mais o retorno, a valorização da cota ação ao longo do tempo, eu vou mostrar mais para vocês que o fundo imobiliário tem um retorno muito interessante ao longo do tempo, tá? Então, basicamente é isso. Investir em fundo imobiliário é comprar imóvel via bolsa de valores. Existem vários segmentos, tá? A gente chama de fundo de tijolo, os fundos que investem em imóveis propriamente dito. Então, tem fundos que investem em galpões, fundos que investem em áreas corporativas, em shoppings, hospitais, etc. Tem tijolo lá dentro, é o que a gente chama de fundo de tijolo. A gente tem mais dois segmentos aí de fundo imobiliário. Tem os fundos de papéis, que investem em dívida imobiliária, são os famosos CRIs, né, certificados recebíveis imobiliários.
O que que é essa tal da dívida imobiliária? Você vai lá no Itaú hoje e financia teu apartamento em 20 anos. O Itaú não vai esperar 20 anos para receber o dinheiro. Ele vai pegar o seu contratinho de aluguel, de financiamento, desculpa, o seu e de mais uma galera, com um contrato semelhante ao seu, vai levar numa securitizadora, aquilo vai virar um CRI, e esse CRI é negociado aí no mercado. Você pode comprar diretamente na sua corretora, o fundo imobiliário também compra ele. São os fundos que a gente chama de papéis, né? A segurança aí está na grande diversificação no portfólio, na análise de crédito no Brasil, que ainda é boa. Você tem garantias por trás, geralmente o imóvel consta como garantia, etc. Isso é um exemplo de um tipo de CRI, né? Mas você tem um galpão ali na Rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, e alugou lá para a Casa Bahia por contrato de 10 anos, você também não precisa esperar 10 anos para receber o aluguel. Você pode pegar o seu contratinho, levar na securitizadora, aquilo vai virar um CRI, e fundos de papéis investem nisso, né? São títulos de dívida imobiliária. E um terceiro segmento muito comum aí são os fundos de fundos, né? Os fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, esses são os 3 principais segmentos de FIIs. Eu vou abrir algumas imagens para vocês e chamar a atenção de alguns detalhes que eu gosto de ilustrar ao longo do tempo, quando a gente fala aqui de fundo imobiliário, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela. Tá, vamos lá. Ô, Fabrício, depois você me fala aí se tá aparecendo para vocês. Vamos lá. Ok, tá no ar. Tá no ar? Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então tá, pessoal, vamos lá. Assim eu acho que fica mais fácil a gente falar. Esse aqui é um gráfico, ele está bem desatualizado, é 9/11 de 2020. Mas o importante aqui, se eu traçar um novo hoje, ele vai ser bem semelhante a isso, tá? O que é esse gráfico aqui, tá, galera? Ele começa em 1º de janeiro de 2011, porque a gente tem o IFIX, né, que é o IFIX é o IBOV dos fundos imobiliários, então vamos pensar assim. É o principal índice do mercado de fundos imobiliários, lá, calculado lá pela B3. E eu comparo nesse gráfico ele com o IBOV, né, que é o principal índice de ações do nosso mercado. O que é comparado nesse gráfico? Todos os dividendos distribuídos pelas ações, com todos os dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários, que fazem parte do índice, obviamente, mais a valorização da cota ou da ação ao longo do tempo. Tá? Então, o que chama atenção nesse tipo de gráfico? E eu vou mostrar gráfico para vocês fora do Brasil também. Mas o que chama atenção para essa classe de ativos? É que elas superam as ações quando a gente compara índices, tá? Óbvio que a sua carteira nunca é igual ao índice. A minha carteira não é igual ao IFIX, a sua carteira de ações não é igual ao IBOV. Mas por que a gente usa índice para comparar? Porque a gente espera que, na média, a maioria dos investidores tenha um desempenho muito próximo do índice. Alguns vão investir, ter um retorno um pouquinho melhor, outros vão ter um retorno um pouquinho pior. Mas a média é isso, né? Então, óbvio que se você é um excelente investidor de ações, você vai ter um retorno melhor. Mas como é que eu comparo a média do mercado? Comparando índices. Então, fundos imobiliários, historicamente, trazem um retorno muito melhor do que as ações. Por isso, você deve substituir por ações? Não. Substituir ações por fundos imobiliários? Não, nenhuma hipótese. Mas considerar fortemente ter isso na tua carteira de investimento também. E aí quebra aquela tese que eu muito recebo assim, vou comprar fundo imobiliário depois. Primeiro eu vou comprar ações para meu patrimônio crescer, depois eu vou para fundo imobiliário. Você não precisa fazer isso. Se você assume lá a responsabilidade, estou falando do investidor buy and hold, tá? Se você assume a responsabilidade de reinvestir os dividendos, seu patrimônio vai ter um crescimento muito expressivo ao longo dos anos, ok? Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, sempre que eu ponho um gráfico, eu acho que isso é importante, tem investidores de vários níveis, né? Quando a gente fala em crescimento ao longo dos anos, e a gente olha, às vezes, o comecinho do gráfico, olha o final e pensa, olha, é verdade, o patrimônio valoriza. Mas é importante olhar o meio. O meio é um verdadeiro zigue-zague, né? Você tem o zig que é para cima e você tem o zag que é para baixo. Então, o crescimento não é em linha reta. Você tem essa oscilação ao longo dos anos. Isso é importante o investidor entender, porque cada queda dessa é uma oportunidade de comprar bons ativos. Tá? E oportunidade para quem conhece. E é oportunidade de comprar de quem não conhece, que está ali vendendo desesperadamente, seguindo notícia, que não é feita para você, né? A gente tem a ideia, né, o investidor é o seguinte, o investidor sabe que cada pessoa é diferente uma da outra, ela sabe que os objetivos são diferentes, mas aí o Danilo acorda de manhã, liga lá o computador, entra lá no Infomoney, na Exame, etc., e tem certeza absoluta que aquela notícia foi escrita para ele, né? 5 ações para comprar esse momento. Foi escrita para mim, só pode ter sido para mim. Né? Então o cara vai seco ali, né? É hora de investir em cripto. Puta, é para mim. Então, eu acho que aí está o erro, né, do investidor. Mas enfim, e aí está um dos erros. Né? E toda semana muda, né? Você abre na E segunda-feira que vem, é semana. outra 5 diferente, né? Não, você sabe, não, pô, eu assino várias casas aí, tenho conta em alguma corretora e a gente debate muito sobre isso. É engraçado, não é nem isso. Tem várias estratégias de investimento, de novo aí, sem falar qual é a melhor ou pior.
Mas é um absurdo. Carteira de longo prazo muda toda semana. Pô, que porra de carteira Eu de longo também prazo? não consigo assimilar isso também. Né? Enfim. Então, assim, cara, o cara que não tem o mínimo de conhecimento, ele fica vendido mesmo. Então, a educação é o caminho, né? Não tem jeito. Tá? Então, vamos dar um passo à frente aqui. Tá? Aqui eu simulei o BRCR, que é um fundo antigo. É um fundo de lajes corporativas. E ele... Aí são duas simulações, né? Reinvestindo os dividendos e sem reinvestir os dividendos. Então, é aquilo que eu falei para vocês do começo lá. O patrimônio cresce ao longo dos anos com o reinvestimento dos dividendos. Isso é importante. Pelo menos uma parte dos dividendos tem que estar bem investida. Eu peguei um fundo aqui que não teve um bom desempenho para poder ficar mais nítido isso. A gente teve fundo, sim, que as cotas valorizaram muito ao longo dos anos. Esse fundo basicamente investe em laje, não teve uma boa gestão no passado, não fez boas compras em alguns períodos, não soube administrar bem inquilinos na crise lá do final do governo Dilma e teve uma desvalorização muito grande. Está mudando um pouco, muito a postura agora, né? Hoje é outro fundo, basicamente. Mas é bom que ele ilustra bem isso. Mesmo num fundo que não teve uma gestão tão boa, quando você reinveste os dividendos, você tem um retorno surpreendente. Por quê? Porque o retorno está muito dividido em dois. Às vezes, em ações, a gente percebe pouco, porque os dividendos não são tão expressivos, mas nos fundos imobiliários é todo mês aquele dividendo entrando. Então, se você reinveste, você obtém ali um retorno satisfatório ao longo do tempo, tá? Bom, vamos lá. Tá. Esse gráfico aqui, eu puxei lá do Economática, tá? Talvez seja difícil para vocês lerem na tela, depois eu até passo para o Fabrício, se você quiser, Fabrício, se quiser compartilhar com alguém de alguma maneira e tal, essas imagens, etc. Esse gráfico ele é o seguinte, ele é desde 2006 e ele pega todas as ações negociadas na Bolsa desde 2006 e todos os fundos imobiliários negociados nesse mesmo período. E traça ali a mediana da distribuição de dividendos, tá? Então, para vocês verem que, de fato, os fundos imobiliários distribuem muito mais do que ações. Eu até botei ali para chamar atenção, em azul, fundos imobiliários, em vermelho, ações. Fundos imobiliários distribuem mais renda, tá? Ao longo do tempo. Então, o investidor que está pensando em renda, ele consegue se amparar muito bem nessa classe de ativos. Algo que eu gosto de chamar atenção para fundo imobiliário, também é uma característica do produto, é a versatilidade do produto. Ele pode ser utilizado, a sua estratégia pode ser utilizada para aumentar o seu patrimônio durante um período da sua vida, e aí você vai chegar naquele momento que você quer se aposentar, você só vira a chave, para de reinvestir os dividendos e começa a consumir, tá? E isso permite ser utilizado de diversas maneiras no planejamento financeiro. Eu vou dar um exemplo aqui que eu recebo muito. Eu sou consultor, né, também, então é muito cliente de consultoria. Eu quero fazer uma carteira, eu quero juntar um dinheiro para mandar o meu filho para a faculdade, por exemplo. Então, o cara quer juntar lá 600 mil, 700 mil, 800 mil para o filho fazer, ele faz a conta da faculdade mais cara, a medicina, né? E consegue cumprir o objetivo. Pode investir em renda fixa, em previdência, etc. Cada investidor investe no que quer. Mas aí ele chega lá, com o filho faz 18, passa na faculdade, ele saca lá 800 mil reais, paga a faculdade do filho, o filho se formou, acabou o dinheiro, ótimo, parabéns. Se ele mudar a chave e pensar em gerar 6, 7 mil reais de renda, para quando o filho tiver 18 anos, ele vai pagar o que o cara quiser e depois ainda tem 6, 7 mil reais de renda. Para poder o filho começar já com dinheiro no bolso, né, ele já começa quase que aposentado praticamente, ou você pode usar aquela mesma renda para a tua aposentadoria, ou seja, o mesmo patrimônio, você mudando um pouco a forma de trabalhar com o patrimônio, você consegue cumprir objetivos diferentes, né? Quem trabalha com educação financeira básica, você já deve ter ouvido isso com certeza, planejamento financeiro, fala ter várias caixinhas, né? Ah, essa não se mistura com essa e tal. Eu acho que se você faz uma boa gestão, você pode misturar o patrimônio sim, e usar ele da forma que você bem entender. Então, isso é um exemplo, tá? De fundos imobiliários aqui para ser utilizado dessa maneira. Outra coisa, sempre que eu falo isso aqui de reinvestimentos de dividendos, o pessoal fala, Danilo, mas tem que investir o dividendo, isso é chato. Galera, é assim, ó, se você é um profissional, não sei com que você trabalha. Você pode ser dentista, médico, advogado, TI, piloto de avião. Se você não pega um pedacinho do seu salário e investe na tua formação contínua, você ficou para trás, cara. Você vai ganhar menos amanhã. Tá? Você emburreceu, entre aspas, durante o período. Se você tem um bar, se você tem um restaurante, se você tem um negócio e não reinveste parte da tua renda lá no teu próprio negócio, você vai ficar para trás, você vai ser engolido pelo concorrente. Se você é investidor, se você acha que você vai investir e não vai ter que investir parte dos seus ganhos para você melhorar esse teu negócio de ser investidor, você está completamente enganado também. Então, isso é uma forma de entender. Isso aqui é muito interessante, né? Aí eu falo assim, eu volto nesse gráfico aqui para trás, aí o pessoal fala assim, Danilo, mas
primeiro que o pessoal só vê um lado da história. Não dá para comparar, porque no Ibovespa tem muita ação ruim, no IFIX também, tem muito fundo imobiliário ruim. O nosso mercado é recente. Tem muito fundo monoativo, muito fundo que não performou bem, muito fundo que não teve uma gestão, muito fundo que só serviu de desova ali do imóvel, né? O empreendedor constrói um imóvel, não tem para quem vender, vamos botar isso no fundo imobiliário para pulverizar em cota na bolsa. E a performance foi péssima. Então, e ações você tem OGX, por exemplo, né? Só para começar aqui a citar, né, de empresa ruim, entre outras. Então, assim, nos dois, a gente teve coisas boas e coisas ruins. Os dois passaram pelas crises que nós tivemos no Brasil ao longo do período. Eu gosto de ir para fora do Brasil, porque, na verdade, os fundos imobiliários eles vieram dos REITs, né? Real Estate Investment Trust, criados lá nos Estados Unidos, na década de 60, e esse gráfico aqui é de 71. Então, ele compara lá um índice de REITs com um índice de ações, e vocês, impressionante o histórico ao longo dos anos, histórico de resultado, reinvestindo renda. Lá os fundos imobiliários, lá os REITs, né, eles não são obrigados a distribuir 95% dos lucros, lá são obrigados a distribuir 90%, um pouco menos. E ao longo dos anos ele traz uma performance muito melhor do que as ações, e olha que o S&P 500 performou muito bem ao longo desses anos também. De novo, eu chamo a atenção para o zigue-zague do gráfico. A gente tem aqui em evidência, no azul, aquela queda ali predominante, a crise de 2008, mas também fica claro que quem teve o mínimo de paciência e comprou um pouquinho, recuperou o dinheiro depois, como todas as crises. Então, teve aqui a galera que entregou o patrimônio para alguém a preço de banana, aquele patrimônio que acumulou deixando de sair para jantar com a esposa, deixando de dar um presente para o filho, deixando de comprar uma roupa melhor para ele mesmo. E aí ele vai à crise, ele vai lá e fala, não, a hora de eu entregar tudo isso para alguém, né? Fazer Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Ele entra na bolsa lá, faz o login, entra na corretora e distribui. Então essa é a mentalidade que não pode ter. Você tem que estar do lado do comprador, você tem que estar comprando daquele cara que acha que está todo mundo vendendo. Isso vai aumentar demais a tua performance nesse momento. Beleza. Por que os fundos imobiliários performam mais que as ações, então? Tem alguns estudos sobre isso no mercado norte-americano, aqui eu ainda não li nada. Mas, basicamente, solidez do ativo subjacente. Em essência, fundos imobiliários investem em imóveis. Vai crise, vem crise, as pessoas enxergam o imóvel como algo sólido. Tá? Então, ao longo dos anos, existe uma convergência de capitais para o setor imobiliário. Tá? Segundo ponto é a alta distribuição de renda. Quando o lucro da empresa fica na empresa, a empresa investe em projetos diversos. Alguns performam bem e outros nem tanto. Quando a gente recebe este lucro, esse dividendo na mão, se você compra imóvel de novo, por mais que ele não performe tão bem, ele também não quebra, ele não vai à falência. É um tijolo que tem ali, é um terreno na pior das hipóteses. Se você comprou bem, excelente localização. Então, ele também tem esse retorno que é muito bom. Com essa alta distribuição de dividendos, investida ajuda a trazer isso. E terceiro é a eficiência tributária. Eu não estou falando dos dividendos, tributação de dividendos, que no Brasil não tem, mas é o único país do mundo. Na verdade, tem mais um país do leste europeu lá que não tem, que eu nem me lembro qual aqui. O resto, todos os outros dividendos são tributados. Fundos imobiliários, inclusive. Estados Unidos é tributado. Quando eu falo eficiência tributária, eu estou falando que nem no Brasil nem fora, eles pagam os impostos que as empresas pagam. No Brasil você tem lá IRPJ, PIS, COFINS, etc. Paga nada disso. O fundo imobiliário não paga nada disso. Então, e uma empresa paga muito imposto. Então, essa eficiência tributária ao longo dos anos, que não está em discussão aqui em nenhum lugar que eu conheço, deixar de extinguir, ser extinta, né? Desculpa. Por que não está? Porque todo mundo sabe que o mercado imobiliário é uma força, ela é grande ali da economia, né? Ela impulsiona a economia, ela gera emprego muito rápido, ela faz circular dinheiro muito, muito rápido. Então, uma forma de estimular o mercado imobiliário é você deixar essa isenção nesse tipo de estrutura, tá? Beleza? Então, é isso aí que eu queria falar até aqui. Esse aqui é um gráfico que eu coloquei nessa apresentação para trazer junto, e é importante o investidor entender também. Isso aqui é o histórico de vacância do mercado de lajes de São Paulo. É um dos segmentos que eu mais tenho recebido pergunta, e eu resolvi trazer por causa disso. Tá? Então, sim, existem vários segmentos de fundos imobiliários, né? Dentro dos fundos de tijolos, a gente tem os que investem lá em lajes corporativas. Isso aqui é o histórico de vacância na cidade de São Paulo. Algo para ficar de cara, para vocês perceberem. A vacância é cíclica. Ela sempre subiu, sempre caiu. Isso aqui nem tem Covid nesse gráfico. Tá? Então, a galera fala, a vacância está subindo demais. Sempre subiu, sempre caiu ao longo dos anos. Por que isso acontece? Em algum momento, a economia vai bem. A vacância dos imóveis está lá embaixo. Espaço vago, não tem área vaga. Você quer alugar e não encontra. As construtoras percebem isso. Quais? Todas, ao mesmo tempo. Aí elas começam a construir. Levam 2, 3 anos para entregar o que elas construíram. Entregam todas ao mesmo tempo. E as pessoas migram para esses imóveis mais novos, a taxa
você vai lá para cima, tá? Algum momento, ao longo dos anos, os imóveis vão sendo ocupados e a vacância reduz novamente. Então, esse ciclo, ele se repete ao longo dos anos. A gente teve uma taxa muito alta, a última antes da Covid foi lá no finalzinho do governo Dilma, com uma diferença para o momento atual, porque naquela época estava tendo uma entrega muito grande ali de imóveis. Hoje não está tendo tanto. Por quê? Por que naquela época tinha muita entrega? Porque o mercado estava muito bom em 2013, 2014. Então, todo mundo construiu, entregou ali em 2017. Agora, como a gente já veio de um período ruim, ninguém estava construindo, quase ninguém, né? Lógico que tem gente construindo, mas quase ninguém. Então, não tem muito imóvel sendo entregue agora. O que sinaliza que talvez a recuperação não demore tanto, assim que as coisas voltarem aí a andar, tá? Então, ainda nesse gancho aqui de laje, já que eu estou falando de lajes aqui, depois eu vou para outros segmentos, depois eu vou dar um overview aí de outros segmentos. O pessoal pergunta muito assim, o impacto do home office no mercado de lajes corporativas e tal. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quem mora em São Paulo é mais fácil, quem mora no Rio também, mas as grandes cidades, de uma maneira geral, se você pegar o seu carro e passear lá no centro, você vai ver um monte de imóvel antigo, velho, o que é normal de centro de grande cidade, né? Se você percebe, compara de São Paulo agora, você vai ver que os hábitos de ocupação mudaram ao longo dos anos. Ninguém está no centro de São Paulo. Tem uns escritórios de advocacia lá antigos, tem algumas empresas antigas, óbvio que tem alguma ocupação lá, mas é mais barato estar lá do que você estar na Faria Lima, de estar ali nas regiões mais nobres da Paulista, Vila Olímpia, etc. Os hábitos de ocupação sempre mudaram ao longo dos anos. Então, o que a gente espera de um bom gestor de um fundo imobiliário é que ele esteja atento às mudanças dos hábitos de ocupação e adapte o portfólio para o que tem demanda, tá? Então, não adianta muita gente ficar pensando, vai acabar, o que vai acontecer, é hora de vender tudo e voltar depois. Você tem um gestor profissional tomando conta disso e prestando atenção para onde o mercado está evoluindo, tá? Então, particularmente, eu não acredito que o mercado vai acabar. Ano passado, quando a gente começou a gravar curso de fundo imobiliário, eu estou com criança aqui em casa, home office, alguém gritar, chorar aqui, eu já até peço desculpa adiantado, estou em home office aqui. E aí, para a gente gravar nosso curso de fundo imobiliário, que está lá no Ticker 11, eu tive que alugar uma sala no coworking no auge da pandemia, no passado, abril do ano passado, maio. Aí eu fui para o WeWork, cara, tava lotado, o WeWork lotado, achei que ia estar vazio, né? Tava lotado. E aí eu aluguei uma salinha para poder gravar curso em silêncio e comecei a conversar com o pessoal. Eu ia para lá todo dia, passei 3 meses quase indo para lá todo dia. E conversando com o pessoal que estava lá. Na sala de um lado tinha um contador, que era de uma metalúrgica, que estava pagando a sala do bolso dele, enquanto o patrão dele estava na TV falando que meu funcionário está no home office produzindo bem. Tá, mas ele estava ali pagando do bolso, porque se ele não fizesse isso, ele não conseguia trabalhar na casa dele. Um contador ganha bem, né? Ele é executivo de uma empresa, né, de uma maneira geral. Na minha sala do lado direita tinha uma menina que ela era pós-vendas de uma escola online de inglês. O salário dela era aproximadamente R$ 2.000, segundo ela me relatou na época. E ela estava pagando 1.000 de uma sala, porque ela não conseguia fazer pós-venda na casa dela, com criança chorando, cachorro latindo, a panela de pressão chiando na cozinha e trabalhando no computador no colo, no sofá da sala. Mas o patrão dela estava na TV falando, meu funcionário está no home office, está dando certo, tá produzindo bem e tal. A verdade é que, assim, tirando executivos, profissionais a nível de gerência para cima, e algumas exceções abaixo, o brasileiro tem. Você tem. Começa lá do déficit habitacional que a gente tem, né? Mas o brasileiro não tem um escritório em casa, um espaço adequado para trabalhar. Em algum momento, isso vai ser refletido no resultado das empresas, essa produtividade em outro lugar. E não interessa você dizer, bater no peito, produzo melhor na minha casa. Não é sobre você, é sobre as pessoas de uma maneira geral. E na média tem mais gente que não produz. Claro que muita gente vai ficar em casa, claro que os hábitos irão mudar de alguma maneira, mas não será uma catástrofe, porque em algum momento vai ser refletido no resultado da empresa, se já não está sendo, né? E só que agora você não consegue medir. Se você tem uma queda lá na produtividade, você não tem como afirmar se é teu funcionário no home office ou se é a crise causada pela Covid hoje, tá? Então isso vai começar a vir à tona em algum momento. Sim, vai ter muito profissional que vai ficar no home office, os que têm escritório em casa. Os que não têm, não vão ficar. Eu estou olhando sala de novo aqui para alugar para o Ticker 11 e eu voltei no coworking essa semana e esse coworking próximo ali da região da Faria Lima e, por incrível que pareça, tem uma sala para alugar somente. Então, está todo mundo lá trabalhando. E a maioria não é o executivo, não é o cara que está batendo no peito, que esse cara tem escritório em casa. A maioria é o pessoal mesmo que está rachando sala com outro, que não tem condições, que precisa fazer reunião, e não dá para fazer isso com o bebê chorando, com o aspirador passando na sala. Tem gente que divide casa com muita gente. Pensa na população mais pobre que trabalha atrás de uma baia em back-office de empresa. Pô, esse pessoal não tem a menor condição. Beleza?
Então, assim, essa é a minha visão aqui, já que eu estou no segmento de laje. Acho que a recuperação talvez não seja imediata, que a gente não vai necessariamente... Estou falando que vai subir amanhã, mas acho que é um mercado que não acaba. Se a gente está em bons fundos, que tem bons gestores, portfólio diversificado, isso é mais fácil de ser adequado, tá? Bom, acho que é isso aqui. Eu encerro o que eu tinha aqui de apresentação. Bom, já que está na tela, chama a atenção aqui para o Ticker 11. Ah, tem essa imagem que ficou aqui, ó. Ainda bem que ele me avisa sozinho. Então vamos lá. Essa aqui é outra imagem que eu sempre coloco aqui. Esse livro é do Investindo em Ações de Longo Prazo. Ele traça um gráfico de ações. Ele não tem fundos imobiliários aqui, os REITs, né? Mas ele é legal porque ele é desde 1802. Ele chama atenção, gosta de chamar atenção para duas coisas. Primeiro, o zigue-zague ao longo dos anos. E segundo, que você deve considerar ter renda variável na tua carteira, porque ele performa ao longo do tempo melhor que qualquer outra classe de ativos, tá? Aqui, Estados Unidos, a economia é melhor hoje, mas eu estou falando aqui de 200 anos. Então, aqui tem dólar, tem ouro, tem títulos de renda fixa, etc, tá? E duas crises que eu sinalizei aqui para chamar atenção, que no momento que acontece é uma catástrofe, aqui a gente cometeu até suicídio, né? Opa. Mas se você tem paciência para comprar lá embaixo, você tende a performar bem ao longo do tempo. E se você tem recursos em outra coisa, para que você não precise tirar todo o seu dinheiro daqui na crise, seu patrimônio também performa bem ao longo do tempo, tá? Então, tô aqui, ó, lá no Instagram, Danilo G. Bastos, abre caixinha de pergunta nos stories lá, Twitter, Danilo G. Bastos, ticker11.com.br é o nosso produto lá, que é uma área de membros, que tem o que nessa área de membros hoje? Um curso completo de fundo imobiliário, 17 horas de curso, tem o acompanhamento do mercado inteiro, você saber o que está acontecendo com os fundos, e tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários, feita lá pelo nosso analista, e tem uma carteira recomendada de ações já também. Então, ela é um produto por assinatura, que você assina por R$ 49 por mês, ou por 37 se você fechar o plano anual. Tá? E é isso, saindo da apresentação aqui, eu não sei se alguém já tem alguma pergunta até aqui, se você quiser mandar disso que eu já falei, Deixa eu Fabrício. ver aqui, Danilo. Eu Pode anotei falar algumas aí. coisas aqui que até eu quero perguntar, vou aproveitar também. Pode falar, que aí Não, eu vou comentar com vamos lá, vocês vamos aqui. lá. Ó, Ah, vai, acho fala que aí, fala aí. o pessoal confunde muito, né? Você até mostrou esse gráfico, né? Os fundos performam melhor. Aqui você falou assim, quando a gente vai para um índice, tanto o IFIX quanto o IBOV, a gente tem muita coisa ruim nos dois lados, né? Tanto que Perfeito. a gente junto começa a ver aqui, quando a gente começa a filtrar essas quase 500 empresas eh, da bolsa, né, que a gente tem aqui, a gente acaba caindo num filtro aí de 10 a 20 empresas que consistentemente eu tenho um histórico de serem boas pagadoras aí, de entregar um yield de mais de 6% ao ano. Então é muito difícil, né? E o Perfeito. pessoal normalmente generaliza demais, que você falou assim, né? Acaba não indo a fundo, acaba olhando um índice, fala assim, ó, ou um indicador, né? Ó, só vou só no dividend yield, que eu acho que deve ser um erro também quando a gente fala de FII, né? Muita gente corre só Perfeito. atrás ali, ó, vou lá ver o dividend yield, né? E puf, pega lá, não viu se foi alguma coisa extraordinária. No caso das empresas, foi Perfeito. uma restituição de capital ou uma reserva de lucro que tinha ali, ó, decidimos distribuir. Então acaba cometendo alguns erros assim, né? Então acho que como nos FIIs, né? Você falou assim, tudo vai depender do empenho de cada um, né? Do estudo de cada um para saber onde está pisando, né? Porque de repente fala, eu vou replicar só o IFIX, vou replicar tal coisa, ou vou olhar os 5 FIIs ou as 5 ações que a corretora me indicou, né? Então aí começa a não entender e acontece o que você falou, vem uma crise, né? O cara não sabe ele não sabe o que ele fez, né? Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom, né? Aí o cara vai abrir a Perfeito. plataforma e vai fazer, pô, perdi dinheiro com FII, perdi dinheiro com ações, né? Mas começa que ele não sabia o que ele estava fazendo ali, o que ele estava comprando, tá? Com certeza. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Existe melhor ou pior? Eu digo assim, galpão, laje, agência, fundo de papel, FOF, como é que você Tá. enxerga isso aí? Beleza. Então vamos lá. Então, vou só voltar um pouquinho no que você falou Tá, assim. A gente usa os índices para comparar, mas assim, eu também não tenho eu não conheço ninguém que tem uma carteira semelhante ao índice. Mas o que a gente poderia usar para comparar a média, né? A gente tem que é o partir para o índice, índice mesmo. é. E se a gente for ver de fato, nem é tão complexo assim superar o índice, porque tem muita coisa ruim ali. Você vê investidores medianos supera um pouco o índice, né? Com, com alguma facilidade. Sobre o dividend yield, é algo que eu chamo muita atenção no fundo imobiliário, assim, você tem, até o meu amigo Baroni que fala muito isso aí, você tem dois tipos de investidores em fundos imobiliários, né? Basicamente hoje, o cara que veio de ações, o trader de ações, né? Esse cara olha muito cotação, né? Ele está olhando, está subindo, mas valorizou e tal, mas não é um ativo para você olhar a cotação. É um ativo gerador de renda. A maior parte do retorno vai estar nesse rendimento distribuído ao longo dos anos. Então, se o cara está olhando, mas vou comprar porque vai valorizar. A pergunta é, o que você acha que vai valorizar agora? Não interessa. Claro que interessa, né? A gente quer ver o patrimônio valorizar. O que eu estou querendo chamar a atenção é que isso é a cereja do bolo, não é o bolo, tá? A valorização é a cereja do bolo. É, outro tipo de investidor que a gente vê em fundo imobiliário
é o cara que investia só no site, no banco, né? Via banco. Ele estava no site do banco lá, ele olhava o fundo que pagava mais. Né? Ah, Exato. vou botar no fundo aqui. Não é isso que a gente faz, olha lá, só olha lá, e o cara vem para fundo imobiliário igual, fazer igual. Só que aqui é o seguinte, cara, o que é o tal do dividend yield? A gente fala, o fundo pagou 7% ao ano, 8%, 5%. Isso é o dividend yield. Como é que a gente chega nesse dividend yield? Você pega 12 meses de dividendos, tá? Você pegou 12 meses de dividendos e divide aqui pelo preço da cota, tá? Aí você imagina o seguinte, você tem um prédio aqui que está pagando aluguel dando um dividend yield aqui. O dividend yield variando um pouquinho, porque o preço da cota variando na bolsa. Beleza? Só que esse inquilino fala que vai sair. E o imóvel está numa localização péssima, que você sabe que não vai alugar para ninguém, e aí o mercado identifica o risco e começa a vender a cota, vender. Aí essa cota vai caindo e o dividend yield começa a subir. Subir. Às vezes ele avisa que vai sair daqui 1 ano e meio, quando vai ser o contrato. Aí o investidor olha 6 meses para trás, nosso dividend yield está bom para caramba. Vou comprar isso aqui. Então, assim, de uma maneira geral, trazendo aqui para fundo imobiliário, comprar dividend yield é comprar risco. O que eu sugiro para o pessoal? Tem preço na equação, tem preço na métrica, e dividend yield é dividendo dividido por cotação, ou seja, preço, deixa por último. Deixa por último. O preço isoladamente, o primeiro não te diz nada, né? Se eu falar para você, olha, um carro de 100 mil reais está caro ou barato? Mas se eu falar que é um golzinho, porra, 2001, 2002, porra, tá caro pra cacete. Mas se eu falar que é uma Ferrari, tá barato. Você não vai saber se tá caro ou barato, se é bom ou ruim, olhando o preço. Você tem que ver primeiro o que eu estou olhando, né? Se for uma bela de uma porcaria, tá caro, né? Se for uma coisa muito boa, pode estar barato. E aí o dividend yield, sim, ele vai embasar a tua compra em algum momento, mas primeiro é questão de qualidade, tá? Bom, como você perguntou agora, eu vou mandar essa agora. Já deixar isso para o final aqui. Mas quer falar para o final? Falamos para o final. Não, vamos agora aqui. Para o cara montar uma carteira sem erro, tá? Sem erro, investidor iniciante. Ou com menos erro possível, não existe nada à prova de erro, né? Você tem que pensar o seguinte: o seu objetivo é gerar renda. Então você tem que ter estabilidade na renda, tá? Não é o que vai valorizar semana que vem para você vender e comprar outra coisa. Isso é a essência do investimento em fundo imobiliário. Então eu falo para a galera: 8 a 12 fundos na carteira. Pô, se não é muita coisa? Não é, porque você não vai ficar mexendo. Você vai comprar, não precisa comprar isso amanhã, você pode montar essa carteira de fundo imobiliário ao longo dos anos. Beleza? Por que 8 a 12 fundos? Porque você vai poder ter exposição a diversos segmentos, tá? Os 5 maiores segmentos hoje são, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas os 5 maiores, o que não tem tijolo, dentro, fundos de papéis e fundos de fundos. E os que têm tijolo dentro, galpão, shopping e lajes. Esses são os 5 maiores. Essa tua carteira de 8 a 12 tem que ter exposição a pelo menos 4 desses 5 maiores segmentos. Beleza? Então, se você tiver com 8, tá fácil ter exposição. 2 fundos de cada segmento, pelo menos. Por quê? Porque a figura do gestor ali é muito importante. E o nosso mercado é recente, nosso mercado começou a fazer, está em evidência no Brasil em 2012, 2013, por aí. E muitos dos nossos fundos maiores têm 2, 3 anos de existência. Então, tem muitos gestores fazendo um bom trabalho, mas eu não tenho histórico. 3 anos não é histórico de nada, né? Para eu falar, olha, esse cara é realmente excelente. Muitos estão passando pela primeira crise agora. Então, 2 fundos de cada segmento, beleza? E aí, o que você não deve ter? Não deve ter fundo que invista em um imóvel somente, porque aí você já eliminou muito do risco de você ficar sem renda. E não deve ter fundo que tenha um inquilino somente. Tem fundo imobiliário que tem 60 imóveis alugados por um inquilino só. Ou seja, se o inquilino sair, se o inquilino quebrar, se o inquilino não te pagar, você ficou sem renda. E, de novo, o teu objetivo é estabilidade na renda. Se você fizer isso, dificilmente você vai ter problema. Então, passando pela crise agora da Covid, shoppings foram muito impactados. Então, mas o cara que tem essa carteira diversificada dessa maneira aí, ele tinha ali 20% da carteira dele exposta a shoppings, né, somente. Então, ele teve um impacto muito menor. Imagina você aposentado, vivendo de renda, usando essa renda para pagar a faculdade do teu filho ou para pagar alguma conta importante, a tua renda foi muito menos impactada, beleza? E outros segmentos performaram melhor, como galpões, por exemplo. O e-commerce avançou muito ainda nesse período, né? Então, você perde de um lado e ganha do outro. Então, se você fizer isso, você elimina a maioria dos riscos. Outra coisa, vamos pensar como investidor imobiliário. Você falou de fundo de agência aí, então vamos falar de agência bancária. Fundo de agência é bom? Pensa como investidor imobiliário. Cada um de vocês aí, vocês gostam de agência bancária? Quando foi a última vez que vocês foram em agência bancária? É legal ir? Vocês estão fazendo tudo pelo celular? Será que é um tipo de imóvel que a demanda está aumentando ou reduzindo ao longo do tempo? Será que é um imóvel que eu quero ter na minha carteira? Eu não sou obrigado, você tem se quiser. Então, é uma reflexão individual.
Então, fundo de agência, fundo muito exposto à agência, tem esse risco. Você tem esse risco de você estar exposto a um tipo de negócio. Eu não gosto muito de fundo imobiliário que investe no negócio, eu gosto de fundo imobiliário que investe no imóvel. O que eu quero dizer com isso? Um fundo de agência está investindo em agência, pô. Por que não um fundo de imóvel que investe em loja de rua? E tanto faz se ali é uma agência, uma pizzaria ou uma barbearia. Então, né, se você compra um imóvel para alugar na principal avenida da tua cidade, você não compra uma agência bancária. Você compra um imóvel bem localizado e tanto faz se o inquilino sair, vai vir outro porque o imóvel está numa boa localização. Esse é o racional. Tem alguns fundos de agências aí que não permitem que o imóvel seja outra coisa. Trava de regulamento, ou seja, péssimo para o investidor. Mas isso tem mudado, nosso mercado tem evoluindo, novos regulamentos têm vindo melhores. Agora, se você faz aquele exercício simples lá do investidor imobiliário, que eu falei com vocês, de entender assim, eu gostaria de ter esse imóvel, se eu fosse comprar esse imóvel diretamente na pessoa física, faz sentido? Você elimina problema. Se você for comprar um edifício de laje corporativa, você prefere comprar na Faria Lima, em São Paulo, na Paulista? Quem não é de São Paulo já ouviu falar na Avenida Paulista. Você prefere ter um imóvel na Avenida Paulista ou prefere ter um imóvel lá em Macaé, no Rio de Janeiro? O que te faria ter um imóvel em Macaé, no Rio de Janeiro? Ganância de olhar dividend yield. Se ficar vazio, onde vai alugar primeiro? Entendeu? Então, assim, se você deixa o preço por último, você elimina isso. Outras coisas problema que a gente tem no fundo imobiliário, que quando eu passei essas dicas aí para você montar uma carteira com menos chance de erro, você elimina. Fundo de hospital no Brasil. O que acontece com nossos fundos de hospitais no Brasil na hora do reajuste do contrato de aluguel? O dono pede mais, né? O gestor lá está fazendo a gestão do fundo, né? O dono na última ponta são os cotistas, né? Os investidores. Mas o gestor lá pede mais para reajustar o aluguel, o hospital fala que não vou pagar, aí o gestor fala assim, então eu vou te despejar. Quem é o juiz que despeja um hospital? Olha, desliga a UTI aí, desentuba todo mundo, criancinha põe na rua. Ou seja, você não vai ver aluguel subir ali nunca. E se o cara não quiser te pagar, ele não vai pagar. E é isso que vai acontecer na última ponta. Então, assim, como é que eu elimino isso? Pensamento de investidor imobiliário, de novo. E outra coisa, essas dicas que eu amarrei nessa carteira aí, se você não compra fundo que tem um imóvel somente, nosso fundo de hospital tem um, você está fora. Você não teria isso. Se você não compra fundos imobiliários que tem um inquilino somente, você estaria fora. Então, de novo, 8 a 12 fundos, exposição a 4 dos 5 maiores segmentos, não ter fundo com inquilino só e não ter fundo com imóvel só. 2 fundos cada segmento na carteira. Cara, se vocês fizerem isso, vocês eliminaram ali 90% da chance de errar. 90% da chance de errar. Beleza? É isso. Quer Legal. mandar mais aí, Fabrício? Deixa eu ver. Falei demais, né? Não, imagina. Eu tive a minha primeira exposição a fundo imobiliário foi em 2012, quando eu acho que através do private do Banco do Brasil, a gerente me ofereceu, me insistiu que eu entrasse no BBPO. não, RNDP 11. Ah, RNDP, foi Tá? tá? É um fundo de título, é um fundo de papel também, né? É uma Tá. dúvida, e na época eu não conhecia, não sabia o que era, já era ações tudo, falava, não, vou fazer para ajudar, tá? Depois eu acabei saindo, mas... E no caso desse fundo, por exemplo, Danilo, é um fundo que tem validade, né? Ele era de 10 anos, ele se encerra em 2022. Isso. O que acontece com um fundo desse se eu for cotista na ocasião, no encerramento? Então, assim, alguns fundos imobiliários que surgiram aqui no começo, eu até falei do BBPO, que o BBPO é um fundo do Banco do Brasil e ele aumentou muito a base de cotista e gasta distribuição do Banco do Brasil. É um fundo que tem agências do banco, Isso, eles usam muito o balcão. O Banco escritório, do Brasil é muito bom em distribuir o e é produto, um, assim. é um fundo que os contratos vencem agora em 2022 também. Então, todo mundo pergunta, vai renovar, não vai? Vai renovar todos? Vai renovar por quanto o aluguel? Tá? Ninguém sabe. Mas, assim, esses fundos com prazo de validade basicamente não existem mais. Então, Tá. se você pegar aleatoriamente uma carteira aí com 10, 12 fundos, a chance é mínima de cair num desses, se você pegar aleatoriamente. Mas no começo da indústria eles existiam sim. Um fundo desse, assim, ele é obrigado a distribuir o lucro para os cotistas, né? Então, o lucro da operação, e se ele encerrar, ele amortiza o principal. Então, ele Tá. devolve o dinheiro para o investidor ali no encerramento. Alguns fundos vão devolvendo ao longo da existência dele. Iam, né? Porque basicamente não acontece mais. Então, assim, eu estou preocupado com esse risco. Cara, quase não existe mais essa possibilidade. Então, alguns fundos iam distribuindo e muitos investidores achavam que aquilo era dividendo, mas ele, na verdade, ele estava devolvendo o capital, Entendi. né, para o investidor. Mas hoje os fundos entraram para ficar, cara. Na época, acho que estava muito testando o mercado, né? O que daria certo, o que Sim, não sim, daria. isso tinha acesso só ou a private, ou a investidor qualificado, né? Agora começou a quebrar todas essas barreiras. Dani, você comentou Isso, agora um pouquinho aí, né, do crescimento, por exemplo, dos galpões, principalmente por conta do e-commerce, perfeito. que vem acelerando para caramba, né? Essa digitalização, a questão
omnicanalidade das empresas, né? Tá mais perto do consumidor final. E uma vez, acho que ouvindo num podcast da Eleven sobre fundo imobiliário, ele falou que a gente é um segmento que tem muito para crescer ainda, e a gente tem poucos imóveis, galpões aí, tipo AAA, ou que, se eu não me engano, a métrica que ele passava é de 7 toneladas por metro quadrado, 6 toneladas. Então, assim, que era um negócio que ficar muito, ele via como um potencial muito grande esse braço aí dos fundos imobiliários, né? E também você comentou dos shoppings que fecharam. Eu aqui, como pessoa física ou investidor, eu entendo que o perfil nosso de Brasil aqui, cara, shopping não tem data para morrer. Shopping é eterno aqui. Eu acho que deve ter pintado muito boas oportunidades aí para investidores de FIIs de shopping, né? Eu acho que o brasileiro gosta muito, né, de shopping. Eu não vejo como, até por uma questão de segurança, conforto, comodidade, né? Principalmente em São Paulo, que você tem uma dificuldade de mobilidade muito grande, de trânsito, né? Pô, eu vou ali e já resolvo tudo, né? E esses dois setores, como é que você olha ele assim dentro da sua carteira, assim? Legal. Galpão tem para crescer, shopping ainda, você vê como um setor perene dentro do imobiliário? Shopping, vamos falar de shopping primeiro aqui, então. Shopping, realmente, assim, se não tiver gente circulando, gastando, ferrou. Ano passado, tivemos diversas restrições de circulação de pessoas, né? E os shoppings foram impactados. Então, muita queda nas cotações e queda na distribuição de renda. Então, o investidor que estava muito exposto se deu mal, e muita gente estava muito exposto, porque na crise anterior, os shoppings mostraram muita resiliência. Então, é natural que muito investidor de fundo imobiliário tenha buscado uma exposição maior, o que talvez aconteça agora com o galpão, e de novo eu sugiro para que não faça. Vamos dividir essa carteira em diversos segmentos, que ninguém tem bola de cristal para o que vai acontecer amanhã. Quem imaginou que as pessoas parariam de frequentar shopping? Ninguém, tá? Então, assim, essa semana saiu uma reportagem aí da reabertura dos shoppings, né? Já tinha fila na porta e tal. Shopping é bem isso que você falou, né? A gente vai para cortar o cabelo, você vai no dentista, você almoça, troca o vai no mercado ali celular, dentro, né? vai no Faz cinema, tudo. troca o celular, tudo. Eu acho que isso não vai acabar. Mesmo com o desenvolvimento do e-commerce, você ainda vai ter muita gente que ainda prefere experimentar o tênis antes de comprar pelo site, experimentar a camisa e fazer outras coisas dentro do shopping. A gente tem essa questão da segurança, do clima, nas grandes cidades brasileiras. Então, o shopping aqui é muito lazer. E a gente viu no final do ano passado, quando a gente teve um afrouxamento aí nas restrições de circulação, que o fluxo de pessoas aumentou muito de novo e agora está aumentando de novo, tá? Claro que muito lojista quebrou, muito lojista está quebrando, eu tenho conversado com alguns, e tem gente que está nos últimos suspiros. Então, tem cara que fala assim, olha, se até abril não melhorar, ou se até abril não conseguir um empréstimo de tanto, eu fecho. Então, tem cara que já... Você vai chegar, você tem uma loja hoje lá aberta do cara que já está para morrer amanhã, está em fase terminal, né? Porque na crise ele ficou sem grana aí. Você vê um quiosquezinho em shopping, um quiosquezinho desse de sorvete que tem ali, é 25 mil reais aluguel, é muito shopping. Então, o shopping que não cedeu, o lojista quebrou, né? Ou o cara se endividou muito, né? E é isso, ou fechou parcialmente algumas operações, etc. Então, assim, mesmo tendo uma volta na circulação de pessoas, a gente vai ver loja fechada, a gente vai ver lojista que ainda vai quebrar, a gente vai ver lojista endividado, talvez atrasando o aluguel, ou pedindo desconto para pagar depois, ou coisa desse tipo. Então, com certeza, eu acho que a distribuição de renda não volta imediatamente, mas ela vai voltar de maneira crescente. O que acontece com a massa dos investidores? Não vocês estão assistindo esse vídeo aqui buscando informação, mas a maioria do pessoal só compra o que paga mais. Ele só quer saber isso. Está pagando bem, vou comprar. Parou de pagar, vou vender. Então, por não estar pagando bem, o pessoal vende. Beleza? E por vender, se torna uma oportunidade. Porque às vezes a queda numa cotação, você pega um fundo lá, vamos facilitar a nossa conta aqui. Você pega um fundo lá que paga R$1 de dividendo por mês, então você receberia ali R$12 de dividendo por ano, tá? Você paga R$1 na média, tá? Cara, esse fundo às vezes ele cai para R$80, cai para R$75 numa crise. Ou seja, ele ficou mais barato do que o que você receberia de dividendo nos próximos 2 anos, né? Para fazer uma analogia aqui bem simples. Então, assim, isso é sinal de oportunidade. Outra coisa, às vezes a pessoa olha dado isolado. Eu vou até linkar com lajes, que eu falei agora há pouco também. Você tem fundo de laje hoje em São Paulo com mais de 20% de vacância alta, mas mesmo com essa vacância, o cara para de ler ali, né? Começou o relatório de não quero. Mas mesmo com aquela vacância, o preço ficou tão baixo da cotação que o dividend yield, que nada mais é do que os dividendos que estão sendo distribuídos hoje, divididos pela cotação, ele é tão bom quanto se o fundo tivesse ocupado, tá? Então, você recebe um dividendo satisfatório comprando vacância. Qual que é a tendência daqui para frente? Mesmo que você tenha uma desocupação ou outra aqui no médio prazo. Vender um imóvel vago. O fundo para de ter despesa ali, porque ele tem despesa com imóvel vago, de IPTU de condomínio.
tá? A renda da distribuição aumenta. Ele ocupou um daqueles imóveis vagos, a distribuição aumenta, tá? Então, o cara conseguiu, se o cara consegue identificar um fundo desse com vacância e tendo uma distribuição satisfatória, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco o que é uma distribuição satisfatória, né? Você consegue comprar oportunidades nesses momentos. É uma das formas de você identificar oportunidades. Esse imóvel vago tem que estar numa boa localização, né? Se ele está lá no meio do deserto do Saara, vago. Agora, se o imóvel está numa boa localização, cara, aí a coisa começa a mudar de figura, né? A gente vai lá e compra, o investidor vai lá e compra um apartamentinho para alugar lá de 2 dormitórios, né? Você vai lá, você e sua esposa lá, vocês compram um apartamento para alugar e tal, para complementar a renda aí da família, do casal. Aí vocês tiram foto, põe na estante, estoura champanhe. Esse imóvel vai ficar 3 anos em construção, você vai receber ele vazio, pagando aluguel, pagando IPTU, pagando imposto, vai ter que terminar a reforma lá, botando piso, e vai estar vago, vai levar 6 meses para alugar. E você acha o máximo. Agora, o imóvel do fundo imobiliário fica vago, o cara quer cortar o pulso. Entendeu, cara? Então, assim, de novo, galera, é mentalidade de investidor imobiliário. Mentalidade de investidor imobiliário. O maior risco do investimento, qualquer investimento, é você mesmo. Quer achar o maior risco do investimento? Vai lá e olha no espelho. Esse é o risco. Então, como mitigar esse risco? Estudando, entendendo o que você está fazendo e tal. Você fica buscando risco na tuitada do presidente, na reunião do Copom, no que o Biden vai fazer lá nos Estados Unidos, na vacinação na Europa. O risco está lá no espelho do teu banheiro. Vai lá olhar que ele está lá. Então, se você conseguir fazer isso, você vai passar para frente, beleza? Shopping, dito sobre shopping. Posso compartilhar minha tela um pouquinho aqui de Claro, novo? claro, claro. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o negócio, galera. Isso aqui... Vamos lá, se aparecer aí. Apareceu aí, Fabrício? Tá aparecendo. Aí. Tá, beleza. Eu só queria mostrar algumas imagens. Isso aqui é parte de um relatório que a gente subiu lá na plataforma nossa, lá no Ticker 11 também, para embasar algumas teses de investimento em galpões. Deixa eu ver o que o gráfico que eu queria mostrar. Ah, tá. Isso aqui é um deles. Só que, bom, isso aqui é a evolução do comércio eletrônico no Brasil, tá? Dos últimos anos, de um ano para outro. Cresceu muito de fato, né? Do ano passado para esse. Fala-se em 10 anos de evolução, tá? No e-commerce. Eu vou só mostrar algumas imagens para chegar, ver se aqui está aquela que você falou. O e-commerce está quanto hoje do varejo geral? Chegou a 20% do varejo geral? 10%. Deixa eu ver se eu estou com essa imagem. Deixa eu ver se eu estou com essa isso que eu ia te imagem perguntar. aqui. Não lembro agora quanto está. É muito pouco ainda, né? Perto do... A tela aqui está pequena, mas você vê assim, ó, o Brasil ainda está muito longe de outros países desenvolvidos, mais desenvolvidos que a gente. Então, aqui tem França, Alemanha, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e China aqui. Está na frente, tá? Tá na frente. Deixa eu ver se eu estou aqui com esse dos 10%. Se os gráficos está aqui, cara. Eu abri isso aqui enquanto a gente estava falando. Tá, esse aqui é interessante também, que ele mostra a redução da vacância no mercado de galpão, tá? O que aqui é novo estoque? É o que está sendo entregue, né? As entregas, a gente teve muita entrega em 2013, 2014, depois veio caindo a entrega, agora está aumentando de novo a entrega, mas mesmo assim a demanda aumentou tanto que a gente está vendo a vacância reduzir. Eu vou falar mais um pouco sobre esses galpões daqui a pouquinho. Esse gráfico aqui talvez tenha sido o que você ouviu falar lá no podcast que você ouviu. Tá dando para enxergar aí ou tá pequenininho demais? Tá dando sim. Tá, então assim, esse gráfico aqui, ele mostra esses 10% ao galpão classe A, tá? O que é o galpão classe A? O que tem qualidade. Não é qualquer galpão. A gente fala, tem muito galpão. O pessoal fala, esses dias até um cara comentou na rede social, eu passo de carro na Bandeirantes, vejo um monte de galpão. Você vê parede e cobertura em cima. Só que um galpão para atender o e-commerce, ele não é esse tipo de galpão. Não é um galpão que serve para galinheiro, serve para fazer oficina mecânica, qualquer coisa. É um galpão que ele tem toda uma estrutura para poder receber uma demanda, uma movimentação muito intensa ali de carga, descarga, e a localização dele também é muito importante. Você entra em sites aí, faz uma pesquisa em sites, às vezes você vê diferença de centavos de um produto de um site para o outro, quando não é o mesmo preço em todos os sites. Quando o produto é o mesmo preço, lá na ponta, lá o empreendedor, o lojista, o vendedor, ele não está ganhando a mesma coisa, os dois. Porque um deles tem um galpão que está depois do pedágio. E só que ele passar no pedágio ali, por exemplo, já encarece a operação, está mais distante, tem um consumo maior, etc. Tá? Então, assim, a gente não tem galpões classe A, que são os que seriam mais demandados para esse tipo de operação. A gente está vendo os fundos imobiliários muito desenvolvendo, né, construindo já galpões para o e-commerce, muitos já sendo construídos com o inquilino já,
Dentro, tá? Isso aqui é um estudo da CSHG que mostra a taxa interna de retorno quando a gente vai para construção ao invés de comprar o galpão pronto. Mas para simplificar aqui, a analogia é bem simples, né? Você compra uma casa lá no interior por, sei lá, por 500 mil reais e aluga por 500 reais. Se você construir essa casa por 250 mil, você está ganhando o dobro, mesmo com o mesmo aluguel, né? De 500. Então, quando você constrói, você tem um risco maior na obra, mas você tem um retorno maior. Deixa eu ver. Ah, não está aqui o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Eu até achei aqui que estava. Ah, não, está aqui sim. Opa, desculpa, eu passei Penetração, batido aí. nele. Isso, então está aqui. Ó. Hoje no É, Brasil, em torno de 10%, tá? Penetração no Brasil. A estimativa é que a gente chegue aí até 2023, deixa eu ver se está aqui também, em 14%. Não está aqui. Em 14% esse crescimento. 14% significa aumentar 40% do que tem hoje, né? A gente está em 10 para 14, aumenta 40% do que tem hoje. Ou seja, é um crescimento muito grande. 10% das vendas do varejo total são e-commerce, tá? Isso que eu quero dizer aqui. isso. O que é interessante, uma informação interessante? Quando uma empresa de varejo tradicional vai para o e-commerce, a demanda por espaço para estocar ali produtos para serem vendidos, ela pode até triplicar, porque o consumidor do e-commerce ele é mais exigente. Eu vou entrar na internet para comprar um tênis, mas eu, além de preço, eu também sou sensível ao cara que me Prazo. entrega Rápido. ontem, É, né? exatamente. Então, esse aqui me entrega hoje, aquele em até 3 dias úteis. Não, eu quero receber hoje, amanhã, entendeu? Então, assim, isso demanda produto estocado. Portanto, a necessidade de tamanho é maior. E isso tem causado, sim, uma demanda muito grande. É bom lembrar que, quando a gente fala aqui do investimento imobiliário, a gente está falando, a gente está numa parte do negócio do e-commerce, né? A gente não está correndo o risco do equity lá. Então, o cara que está comprando a ação, ele corre o risco de ganhar mais do que o cara que está comprando apenas o imóvel. Então, tudo é risco-retorno. Então, aqui você está correndo um risco menor e tende a ter um retorno menor, tá? Mas, de novo, eu volto aqui o que eu falo. Quem deve pensar em fundo imobiliário na carteira é o cara que está buscando renda. E, de fato, eu acho que todo investidor tem que ter renda. É renda que vai pagar as tuas contas em algum momento da tua vida. Você não se vê tranquilo, velhinho, aposentado, fazendo um cruzeiro de navio, aí dando a volta ao mundo, e falando, ó, sai lá do café da manhã lá do navio, abre o computador, ó, preciso fazer um trade aqui que eu tenho que pagar meu convênio médico. Se eu não tiver Exatamente. lucro na operação, cara, você tem que gerar renda em algum momento, O tá? próprio bar se fala, né? Patrimônio não paga boleto. A renda Não paga, né? paga boleto, não paga. É isso, é isso. Tem que vender uma parte de patrimônio para conseguir pagar a conta, né? Então, Exatamente. e essa questão da renda, né? Mais importante do que a renda é o que você faz com ela, que você mostrou aquela evolução do gráfico ali, né? Do compound, né? Dos juros compostos ali, te multiplicando. Então, lá na frente não tem como. A gente erra muito no começo em focar no patrimônio. Na verdade, quando você consegue acertar a mão para focar na renda, esse crescimento do patrimônio, ele É não vai acontecer, automático, é cara. natural, é automático. É automático. E é engraçado assim, você passa por fase na tua vida, como qualquer ser humano, né? As pessoas falam de educação financeira às vezes como se o ser humano fosse um robô. Você tem lá Pô, você tem mês que você está mais apertado, cara. Você está reformando a tua casa, teu filho teve uma despesa ali maior, você precisou ajudar um parente, você bateu o carro, tem que reformar, estourou o banheiro, o encanamento da cozinha. Ó, eu guardo 10% do meu salário todo mês. Não é isso, cara. Às vezes você passa 4 meses sem ganhar nada, guardar nada, 6, etc. Agora, quando você tem ativo gerador de renda, todo mês entra renda lá na conta da tua corretora. E todo mês você reinveste, todo mês teu patrimônio cresce, mesmo que você não esteja guardando nada. Exatamente. Então, o cara tem que entender isso, porque no final ele é um ser humano normal, vai ter mês que guarda, mês que não, mês que se endivida, tem que correr atrás e entra no cheque especial e sai. Esse é o ser humano normal, não aquele cara desenhado bonitinho dos vídeos de educação financeira, né? Ó, esse cara que guarda 10% ao mês, super disciplinado, meu, você vive, você quer comprar mais, você quer viajar, você quer consumir, você quer viver, né? É da natureza humana. Tem jeito. Da Gostar do natureza, curto prazo, né? Usufruir agora, não postergar isso exatamente. aí. A vida é no momento presente, né? A vida acontece no momento presente. Na verdade, é um trade-off que a gente tem que pensar muito, que no final, nosso ativo mais precioso é o tempo, né? Ele é irrecuperável. Você nem sabe, ao contrário da gasolina do teu carro, do dinheiro que tem na tua conta, você consegue mensurar o quanto você ainda tem. Tempo, você não sabe quanto você tem. Você não sabe. Você pode ter muito pela frente, você pode ter menos. Você já pode ter vivido 90% do seu tempo, você pode estar na metade ainda. Então, sim, você tem que viver o agora, você tem que ter um equilíbrio. E você tem que montar uma carteira que te permita viver o agora e aumentar o teu patrimônio e gerar renda para o futuro. E é isso. Então, assim, outra coisa do ativo gerador de renda. Pô, quantas pessoas tiveram a renda impactada na pandemia agora? E que bom
que levante a mão para o céu, o cara que teve juízo, montou uma carteira geradora de renda e falou, não, bicho, eu vou passar 2 anos agora sem guardar nada, sem reinvestir nada, eu vou simplesmente consumir a renda lá que eu estou recebendo lá dos meus dividendos, mas você pode virar para o aluguel que você paga e falar, não, isso aqui eu vou pagar com certeza, não vou precisar diminuir meu convênio na pandemia, que eu vi muita gente teve que fazer, não vou precisar botar meu filho na escola pública. Então, por exemplo, então, assim, o cara que tem renda, ele vai fazer. O cara que está tendo que vender o patrimônio para pagar essa conta, ele também vai acabar em algum momento. Então, o cara também já está naquela. A gente fala muito em reserva de emergência, né? Eu dou consultoria demais aqui. A gente fala muito em reserva de emergência de 6 meses, 3 meses. Cara, eu estou atendendo clientes agora extremamente conservadores que tinham reserva de emergência de 1 ano e acabou. Porque começou em março do ano passado a crise. Né? E 1 ano é exagero, né? A gente fala reserva de emergência 3 meses, 6 meses e tal. Então, agora o cara que estava ali focado em renda, então tem cara vendendo imóvel, tem cara, cada um fazendo um malabarismo como pode, né? O cara que estava focado em renda e já construiu essa renda ao longo de alguns anos, ele pode simplesmente virar a chave. E é uma ilusão você achar, não, na hora que eu precisar, eu vendo tudo e coloco em renda. Nada, você não conhece o ativo, você não experimentou nada daquilo ali. Você não vai ter segurança nenhuma para fazer isso, vai correr fazer besteira e perder todo o dinheiro. Exatamente. Né? Fala, pessoal. Curtiram aí a primeira parte dessa super participação do Danilo Bastos na nossa sala de investimento de longo prazo, nossa sala de Vale Invest? Pois é, legal, né? Então, ó, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, marca o sininho para ser avisado quando a segunda parte for por ar, ok? Grande abraço.